Olá pessoal, tudo bem? Por aqui é o Leonel. Hoje eu vou mostrar para vocês essa fonte aqui. É uma fonte estabilizada de bancada e ela é ajustável. Ela varia de 1 volts, 0,96 até 14,7. Vou deixar ela em 13,8 para a gente estar fazendo alguns testes posteriormente. E a função dela, assim, o intuito, né, de desenvolver uma fonte assim, é como a gente trabalha manutenção aí de equipamentos eletrônicos, há a necessidade às vezes de alimentar com uma tensão mais baixa, uma tensão às vezes mais alta, dependendo do equipamento, de forma a estar realizando a manutenção e depois os testes, hein? No caso, essa, pelo tamanho aqui que o pessoal está vendo, é uma fonte grande, tá ok? É uma fonte aí com mais de 30 amperes. Aqui o display digital com voltímetro, amperímetro e um medidor de temperatura. Essa temperatura, pessoal, é a temperatura do dissipador de calor da fonte, tá? De toda essa parte aqui de alumínio. Ela conta com um sistema de ventilação automática. Se passar a temperatura de 41 graus, tem um comparador de tensão. Utiliza um LM741, um circuitinho integrado. Junto um sensor NTC, que é um termoresistor fixado ao dissipador de calor. Conforme a temperatura vai subindo, a resistência desse termoresistor diminui, variando a tensão na entrada do 741. A partir de um determinado valor é acionado a ventilação. Aqui fica alaranjado, tá? Aqui é um LED bicolor. Acende a luz vermelha junto com a verde, dá um tom alaranjado, e os coolers são acionados. Ela tem dois coolers aqui na parte frontal, o pessoal pode estar olhando. Esses dois aqui vão puxar o ar para dentro da fonte, o ar frio. Aqui na parte de trás tem um aqui e outro aqui, que são para expirar, para fazer a exaustão do ar quente. E tem dois coolers aqui na parte interna, direcionados para a parte dos transistores. Vão ventilar diretamente na parte dos transistores. A fonte tem 8 transistores de saída, são 8 chip 3055. Tem duas pontes retificadoras trabalhando em paralelo, 10 capacitores de 4.700 microfarads, todos em paralelo para fazer o banco de capacitor, para fazer a fio com um LM317. É um regulador integrado que, através de um arranjo em formato de ponte, controla os 8 transistores e ao mesmo tempo faz a estabilização. Aqui eu tenho um diagrama, desenhei mais ou menos resumido, tá? Essa fonte conta com um sistema de ventilação. Acima de 90 graus ela soa um alarme sonoro, e se acaso houver alguma falha, a tensão de saída subir mais que 15 volts, ela corta a alimentação no borne de saída, para proteger o equipamento que eu tiver ligado. Aqui eu só fiz o diagrama da parte de estabilização, tá ok? Eu me baseei em alguns circuitos que a gente pesquisou, alguns tutoriais, algumas literaturas. Basicamente eu utilizei como referência esse circuito. É um circuito que também tem o arranjo de ponte, tá? Utiliza o LM como regulador, porém tem o desvio de corrente através de transistores para estar auxiliando o regulador. Esse aqui é só um medidor de
de tensão e corrente da rede. Depois a gente vai estar acompanhando o consumo da fonte, o consumo dela da rede. Ela ligada, igual ela está aqui sem carga, ela já está consumindo 60 watts. Isso decorrente do tamanho da fonte, né? Do tamanho do transformador utilizado aqui. Mas a gente vai estar depois analisando esse circuito para mostrar para vocês a diferença. Inicialmente, esse daqui utiliza um resistor de 22 ohms, um resistor de 4,7 na parte de polarização da ponte. Porém, nessa fonte aqui, eu notei que ela ficava um pouco instável, acima de 20 amperes. A tensão de saída caía um pouco. Eu diminuí esse resistor aqui para 10 ohms, consegui uma estabilização muito boa. Só que mesmo assim, a partir de 30 amperes, a tensão caía 1 volts, tensão de saída. A gente fez diversos testes, várias mudanças, e encontramos uma deficiência na polarização, na corrente de base desse transistor aqui, que é o polarizador, né, o driver dos transistores de saída. No caso aqui dessa, utiliza 8. Esse exemplo aqui, apenas 2 transistores de saída. Então a gente resolveu, considerando a quantidade de transistores de saída, resolveu diminuir esse resistor aqui. E a gente colocou em paralelo com ele mais 2 transistores de 4,7K. Conseguimos uma estabilização muito boa. O pessoal vai acompanhar depois aqui nos testes. Então aqui está o diagrama. Aqui já é a entrada do retificador. Já é a entrada aqui, a tensão retificada, passada pelos capacitores. Aqui os 35 volts, que é o que o secundário desse transformador me fornece. Aqui é o resistor de 10 ohms por 10 watts, tá ok, pessoal? O LM317, a tensão vai direto no pino de entrada. Tem 3 resistores de 4,7K na base do tipo 107. O emissor dele diretamente no mais B, no mais 35 volts. O coletor dele vai ser o pino que vai polarizar as bases dos 8 transistores de saída. Esse resistor de 470 ohms da base dos transistores para a saída é apenas para tirar qualquer tipo de instabilidade na etapa de saída. Aqui eu utilizei resistores de 47 ohms na base de cada transistor e resistor de 0,22 ohms por 10 watts no emissor de cada transistor aqui, tá ok? Um resistor de carga de 150 ohms por 5 watts, ele vai ser o resistor de polarização quando a fonte não estiver conectada a nenhum tipo de equipamento. Então ele que vai fazer a carga. Na saída da fonte vem no pino do meio do LM317 o resistor de polarização. E aqui, pessoal, foi a jogada que eu fiz para que inicialmente esse circuito não tem. Ele só tem um potenciômetro só para fazer o ajuste de tensão. Só que como eu vou utilizar ela com equipamento automotivo, radioamador, diversos equipamentos que tem uma tensão máxima aí de 13.8 a 14.4 volts, eu decidi limitar a tensão máxima dela, de forma que quando eu chegar no fim de curso do potenciômetro, a tensão não passe de 15 volts. Tanto que a partir de 15 volts, 15,6 volts, a proteção de sobretensão dela dispara e corta a alimentação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei em paralelo com esse potenciômetro um trimpote, também de 10K. Aqui é um potenciômetro de 10K. E eu coloquei em paralelo com ele, o pessoal pode ver, tá ligado nos mesmos pinos, um trimpote também de 10K. O que eu fiz para poder chegar nessa tensão? Eu girei ele todo para a direita, com a tensão máxima, e aí no trimpote eu vim diminuindo essa resistência de maneira a chegar nos 14.8.
Então assim, mesmo que eu gire todo o potenciômetro de ajuste, que é o que fica aqui para o lado de fora, para a direita, a tensão não vai passar de 14,8. O pessoal pode ver, ó, tá todo para a direita, a tensão não passa de 14,8, 14,7 aqui, tá? E com isso eu consegui fazer com que limitasse a tensão de saída, de maneira que acidentalmente eu não passasse de 15 volts quando eu estivesse ajustando. Internamente esse trimpote fica posicionado próximo ao potenciômetro, porém para o lado de dentro, sem ter perigo de algum ajuste acidental. E depois eu vou fazer uma demonstração tanto da temperatura quando passa de 41 graus, aqui fica alaranjado, e são acionados os coolers para fazer a refrigeração da fonte. Eu vou conectar aqui, eu estou com 3 lâmpadas de 105 watts em paralelo. Eu vou conectar na fonte, o pessoal vai notar a tensão e a corrente. Vocês vão notar que a tensão tende a querer cair, mas o circuito que faz o desvio, né? Esse caminho aqui todo, quando tiver uma tensão, aliás, um consumo de corrente muito alto, acima de 1 ampere, que é a corrente que flui pelo LM317, qualquer corrente que for a mais de 1 ampere vai ter uma diferença de potencial em cima desse resistor. Essa diferença de potencial vai polarizar o chip 107, que vai alimentar os 8 transistores de saída. Tá ok, pessoal? Então isso eu consigo a correção da tensão de saída, já que o LM317 está tirando a amostragem de sinal do terminal de saída da fonte. Tá ok? Eu vou fazer a conexão aqui da carga. O pessoal vai notar a tensão da fonte e a corrente. 26 amperes, 13,8. A tensão se manteve estável. Eu vou aproveitar, pessoal, segurar um pouquinho a carga para vocês notar que a temperatura vai subir, o LED vai mudar de cor e a ventilação vai ser acionada. Só pode notar, o cooler foi ligado, os coolers internos foram ligados, a temperatura subiu. Então, pessoal, esse circuito faz essa correção da tensão de saída na hora que ela tende a cair. Com isso eu consigo manter, independente da carga, a tensão que eu ajustei. Eu vou conectar de novo, o pessoal vai olhar. Caiu 0,1. Ela é ajustável, tá, pessoal? Ela vai de 1 volts aos 14 volts tranquilamente, tá? Vou deixar ela em 13,8, 13,7, que é o que estava aqui no vídeo. Desconectar ela. 51 graus, tá? O dissipador ali traseiro. As 3 lâmpadas de 105 watts ali em paralelo. O pessoal pode notar, tem quase 30 amperes. A tensão quer cair, mas o circuito corrige. Tá vendo, pessoal? Ela quer cair, mas o circuito já corrige, voltando ela em 13,7. Sem carga, 13,7. Com carga, 13,7. Tá ok, pessoal? É uma demonstração dessa fonte aqui. Graças a Deus a gente, depois de um árduo período de testes aí, a gente conseguiu chegar nesse circuito. Vou aproveitar, pessoal, mostrar para vocês aqui, ó. Ela está consumindo agora 80 watts da rede, por estar com a ventilação acionada. Eu vou conectar a carga e vocês vão acompanhar para quantos watts e a corrente ali em cima, a corrente consumida da rede. Eu vou conectar então a carga, o pessoal vai acompanhar quantos watts ela vai consumir da rede. Ela consumiu agora 938 watts
5 amperes da rede. Tá ok, pessoal? Vou desconectar. Foi para 80 watts. 936 watts, 934 agora. E 5,25 amperes da rede. Tá ok? É a carga que ela consome com essa, com 20, 30 amperes, tá? Tô com 30 amperes aqui, 925 watts. Se eu abaixar para 10 amperes, quer ver? Eu vou ajustar a tensão de forma a chegar nos 10 amperes. 10 amperes, 348 watts da rede ela consome, 2,2 amperes. Uma carga aí de 9, 10 amperes aí. Tá ok, pessoal? Se o pessoal quiser montar essa fonte, eu recomendo uma fonte, um projeto aí que ficou bem bacana para uso em bancada. Eu achei, ficou bem legal. Eu usei esse mesmo arranjo naquela outra fonte ali. Eu vou ligar ela para vocês daqui a pouco para estar dando uma olhada também. Ela utiliza o mesmo arranjo, porém com uma quantidade menor de transistores de saída. Tá ok, pessoal? De volta aqui, pessoal, com o vídeo. Agora liguei também essa fonte aqui do lado. Aproveitar, pessoal, vocês podem notar que a temperatura está caindo, né, que a ventilação foi acionada. E abaixo de 40 graus, 41 graus, vocês vão notar que o LED vai ficar verde. E a ventilação dela vai ser desligada, de maneira a manter um baixo ruído. Se eu estiver fazendo algum serviço à noite aí na bancada, né? Só funcionar essa ventilação se acaso a fonte tiver em um regime de carga elevado. Em caso contrário, ela pode manter a ventilação aí desligada, evitando assim ruído, né? Qualquer outro tipo de coisa aí. O pessoal pode notar, a temperatura está caindo. O sensor desse display está conectado diretamente no dissipador. A temperatura está caindo abaixo de 41 graus aí. Daqui a pouco o pessoal vai notar que o LED vai ficar verde. E os coolers aqui, o pessoal pode notar, tá girando. Eles vão parar. Aí. Baixou de 41 graus. Eu vou diminuir aqui a iluminação da bancada para o pessoal notar. Eu coloquei LEDs azuis dentro da fonte, só como efeito decorativo, tá, pessoal? Nada muito forte, só para decorar enquanto eu estiver fazendo uso. Agora eu estou aqui com outra fonte. Utilizo o mesmo circuito, pessoal, tá? Com menos transistores de saída, tá ok? Como ela é uma fonte de 15 amperes, então a quantidade de transistores aqui é bem menor. Eu utilizei 3 chip 3055 no estágio de saída dessa fonte. Como ela é compacta, eu tive que usar um transformador toroidal nessa fonte aqui. Transformador toroidal. Utilizei 2 pontes retificadoras também. Utilizei um capacitor de 14.000 micro em paralelo com um capacitor de 4.700 micro para fazer o banco de capacitor dessa fonte. Ela utiliza um LM317 e um chip 107 como driver. Aqui lateralmente tem 2 coolers, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar a fonte para o pessoal dar uma... Eu vou erguer ela, pessoal, para vocês notarem os coolers, tá? Esse daqui, diferente da fonte maior, esses aqui ficam ligados constantemente, tá? Devido ao tamanho reduzido do gabinete, para não acumular alta temperatura, eu achei melhor manter os coolers ligados. Ela tem 2 coolers que aspiram o ar frio pela lateral, jogam no dissipador de calor. Uma parte desse ar vem para frente, refrigera o transformador e o estágio regulador,
e sai por um terceiro cooler aqui na parte posterior, que é o exaustor, tá ok? O tamanho dela, eu não coloquei um display para medir a temperatura, porém eu coloquei esse LED. A função do LED é me indicar através do brilho dele a temperatura do estágio de saída. Como assim? Quanto mais esquentar o estágio de saída, mais esse LED vai acender, vai brilhar mais forte, de maneira que me avise que a temperatura chegou num estágio crítico. Essa daqui, quando chega a 90 graus, ela tem um bip, um alarme sonoro que vai acionar, me avisando que ela está chegando a um limite crítico de temperatura. Essa daqui, como o gabinete é menor, no caso de uma carga muito forte nela, ela vai aquecer bem mais rápido, e eu resolvi colocar já um sistema de proteção. Se acaso a temperatura exceder os 90 graus, ela já vai acender bem forte esse LED e vai desarmar a saída. Ela também conta com o mesmo sistema de proteção. Se passar de 15 volts, ela também desliga a tensão de saída, tá? Ela corta a alimentação de saída. Ela utiliza aqui bornes com parafuso, tá? Para me conectar esse cabo, tá? Cabo com as garrinhas jacaré, que eu vou estar fazendo aí a conexão, ó. O pessoal tá vendo aí? Vou fazer a conexão com as lâmpadas. No caso aqui eu vou utilizar uma carga só, tá? Eu vou utilizar uma lâmpada só de 100 watts para a gente simular aqui uma carga de 9 amperes, para o pessoal notar que o LED, a partir de um certo período, ele vai começar a acender, indicando que a temperatura está subindo. Eu vou conectar a carga então. O pessoal vai notar a corrente, tá? E a tensão da fonte, como que vai se manter, se comportar. Aí vocês podem notar que a tensão quis cair. Eu vou desligar e ligar de novo. No momento que eu conecto a carga, ela tende a querer cair a tensão, mas o circuito já corrige. Estou com uma carga de 9 amperes. Aqui ó, o LED azul me indicando que ela está ligada. Uma chavinha de neon. Ela também é ajustável, tá pessoal? De 2 volts a 14.6. Deixei ela aqui em 13.8 para a gente notar. O LED daqui a pouco vai começar a acender. Ele vai começar a brilhar. E a gente vai notar que a temperatura do estágio de saída, que fica aqui nessa parte, ele já vai começar a esquentar. Esse circuito eu achei bem bacana, viu pessoal? Só voltando. É um circuito simples, são poucos componentes, tá? Se a gente for notar a parte principal aqui, a parte reguladora, utiliza o LM317 e um chip 107 como driver. Conforme a capacidade da sua fonte aí, se acaso você for montar, é a quantidade de transistores. Eu sempre considero assim. O datasheet do chip 3055 fala 112, dependendo do fabricante, 120 watts. Mas eu sempre considero 100 watts, tá, de dissipação. No caso dessa fonte, eu utilizei 8, devido à capacidade de corrente. Essa daqui, eu utilizei 3. O pessoal pode notar que o LED já começou a acender, tá? Devido à carga conectada ali. O consumo dela, pessoal, da rede 275 watts, 1.56 amperes. Tá ok? Aqui eu estou conectado a esse medidor de consumo. Eu vou baixar a tensão só para vocês acompanhar. Ela está agora em 1.6. Estou consumindo 90 watts. Aqui é a potência, 90 watts. 0,58 amperes, né? No caso, 600 miliamperes. Eu vou começar a aumentar a tensão. O pessoal pode notar até 250 watts, 1.4 amperes.
vou chegar nos 13.8, 9.2 amperes, 275 watts, 1,56 amperes está consumindo da rede, em uma tensão de 218 volts, 217. O pessoal pode notar que o LED está aumentando o brilho, tá? Se acaso eu forçar muito essa fonte, ela vai desarmar por excesso de temperatura ou excesso de tensão, tá ok, pessoal? Tem um porta fusível aqui atrás, assim como essa também tem um porta fusível lá atrás. As duas compartilham o mesmo circuito, porém com estágios de saída diferentes, compatíveis com a capacidade de cada uma. Eu tenho esse mesmo arranjo nessas duas outras fontes, tá? Essa daqui eu utilizo para iluminar as barras de LED da bancada, tá? E um rádio aqui que eu uso para radiocomunicação. A outra, se acaso eu estiver fazendo algum teste também, ela é variável também, ajustável, estabilizada. Compartilha também o mesmo circuito, tá, pessoal? Essa daqui também é uma fonte linear, utiliza transformador, assim como essas duas. Essa daqui utiliza um transformador comum, daqueles transformadores verticais. Essa utiliza um transformador toroidal, que é aquele transformador circular, para poder caber aqui. Esse gabinete era de uma fonte chaveada. Esse gabinete era de um estabilizador antigo, tá, pessoal? Aqui é um gabinete de uma fonte chaveada. Internamente possui ainda a placa da fonte chaveada. Eu modifiquei ela para me fornecer 18 volts, tá ok, pessoal? É uma fonte de computador mesmo, de 250 watts. Eu modifiquei o estágio dela para ela me fornecer 18 volts para poder aplicar no estágio regulador. Essa daqui utiliza transistores 2N3055 no estágio de saída, tá? Utiliza 5 transistores 3055 parafusados aqui na própria carcaça, que eu aproveitei, como é o material mais grosso, essa daqui, uma fonte mais antiga, utiliza uma chapa um pouco mais grossa, eu utilizei a própria carcaça da fonte como dissipador. Essa daqui utiliza um transformador de 7 amperes, tá dentro de uma carcaça de fonte chaveada, porém é uma fonte linear, tá? Variável também, ajustável. Essa é de 7 amperes, essa é de 12 amperes, essa daqui de 15 amperes e essa daqui de 36 amperes, tá? Ela chega, eu acredito que ela vai chegar aos 40 amperes, mas eu não fiz o teste em 40 amperes porque eu ainda não consegui uma carga que consumisse essa capacidade de corrente. Vocês podem notar que a temperatura já subiu. O LED está bem forte. Eu vou baixar aqui para a gente ver que o LED já está num brilho bem forte. Ó, comparado com o azul, ele já está num brilho bem forte. Mesmo assim, ela se mantém estável, 13.8. Tá ok, pessoal? Só pode potenciômetro aqui na mesma posição. 274 watts, tá? Se mantém estável. Já há um bom tempo ligada. Não tem problema de oscilação, mesmo com a temperatura alta aqui. Pode notar aqui com a mão no exaustor, tá uma temperatura já elevada, mas ela continua funcionando. Se acaso eu colocar uma carga muito forte que consuma além do que ela foi projetada, a temperatura vai subir mais, esse LED vai brilhar mais, vai chegar um ponto que a própria fonte, o próprio circuito sensor do LED vai mandar um sinal para um relé. Tem um transistor aqui acoplado em um relé, e esse relé vai desarmar a saída da fonte como proteção por excesso de temperatura. Tá ok, pessoal? É uma explicação um pouco resumida desses dois projetos, aliás, das outras duas fontes também. Achei bem bacana esse circuito. A gente, baseado naquele ali, a gente fez algumas melhorias para estar utilizando nesse. Consequentemente, a gente chegou num resultado bem bacana, graças a Deus aí. Deus permitiu que a gente conseguisse chegar nesse projeto. Tá ok, pessoal? Se você gostou aí, você pode curtir o vídeo, compartilhar,
com os amigos aí que também trabalham com eletrônica de bancada. E se inscreva em nosso canal, que a gente está sempre postando projetos, novidades, tá ok? Dicas de eletrônica, de radiocomunicação, pessoal que acompanha meu canal aí já sabe. Tem bastantes dicas aí de radiocomunicação, manutenção em radiocomunicação. Eu deixo aqui meu forte abraço, que Deus abençoe todos vocês aí. E espero vocês aí no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço.